vocês sobre sistema, né, de amortização francês, o PLICE, né? Esse sistema tem como característica, né, o pagamento do empréstimo com prestações iguais e periódicas sucessivas, tá? As prestações são pagas composta por uma parcela de juros e outra amortização, né? Então é aí que se configura a parcela. Então a parcela é amortização somada com juros, então eu tenho a primeira parcela, a segunda parcela e assim por diante. Bom, para entender um pouco como funciona o sistema francês, o sistema Price, é importante entender como que é feito o cálculo da parcela, tá? O cálculo da prestação a ser paga, né? É o quociente entre o valor financiado, né? Ou seja, o valor que eu financiei, o valor atual, é, é, pelo valor atual, né? Pelo fator, principalmente pelo fator, esse que nós chamamos, né? Esse fator R, que é 1 mais i elevado a n menos 1 dividido por 1 mais i vezes i. Esse fator aqui é o fator que a gente aprender a calcular lá no, quando a gente aprendemos lá de calcular parcelas, né? É, e essa daqui é uma forma quando essa parcela é paga um mês após a contratação, né? E temos a outra que é aquela parcela antecipada, né? Que aí esse fator aqui é menos um, tá? A única coisa que muda é isso. Então esse é o fator. P, valor atual, dividido por esse fator aqui. É assim que a gente calcula a parcela por cada período, tá? Então, o sistema Price, tá? Nós temos aqui uma tabela de amortização, né? Vocês podem observar que a amortização ela vai mudando em cada período, ou seja, ela vai aumentando, né, progressivamente, né? O valor da amortização vai aumentando, o valor do juro vai diminuindo, tá? E os pagamentos são sempre fixos, né? As parcelas são sempre fixas. Então, nesse caso aqui, num exemplo igual esse daqui, nós temos que o pagamento da parcela vai ser todos os meses iguais. For contratado em 5 vezes, então 5 vezes de parcelas iguais, tá? E aí, claro que o saldo devedor vai ser crescente. E essa parcela é dada pelo valor atual, que no caso lá é 300 mil, né? Dividido pelo a taxa de juros, né? 1 mais I de juros vezes o tempo, que no caso é 5 aqui. Aí eu vou ter o valor da minha parcela constante aqui, que ela vai ser abatendo mês a mês, tá? E no sistema Price, né, no sistema francês, o cálculo do saldo devedor, juros ou amortização em determinado período pode ser feito sem necessidade de construir uma planilha de amortização. A grande vantagem do sistema Price é que eu posso calcular qual vai ser primeiro eu sei qual que vai ser a parcela paga em cada mês, né? E eu sei qual que vai ser, por exemplo, meu saldo devedor cada mês, qual vai ser a amortização que eu vou ter cada mês. E também eu consigo verificar qual que vai ser o meu juros cada mês, o juro que vai ser decrescente, né? Então, o sistema prazo, saldo devedor após o pagamento de uma prestação qualquer, né? Se eu quero saber se lá da terceira prestação, vai ser o valor da minha parcela vezes n menos Q, ou seja, o período que eu já fiz, dividido pela minha taxa. Tá? Esse valor aqui vai ser o saldo anterior, né? Ou seja, o meu saldo devedor anterior, vezes a minha prestação, dividido pela minha taxa. Tá? E os juros também eu faço também da mesma coisa, né? O saldo devedor, né, que eu tenho, né, menos o saldo devedor anterior, vezes a minha taxa. Então aí eu sei qual vai ser o juro naquele mês específico, no terceiro, no quarto mês, no primeiro mês, né? Então eu não preciso ter a planilha construída toda para mim saber qual é o saldo qual vai ser o juro que eu paguei naquele determinado mês, tá? O valor da amortização em um período em função da primeira parcela da amortização, né, ela é dada, né? A amortização é dada pelo primeiro, a amortização vezes 1 mais i elevado a k menos 1. K é o período, né? Então, sempre menos 1, por ter sempre referente ao mês anterior. No sistema Price, também conhecido como tabela Price, no caso particular do sistema francês, a taxa de juros é dada em termos nominais, tá? Um exemplo aqui, vamos falar para vocês. O financiamento de 10 mil será pago em 5 prestações mensais no período de carência, né? Então vai ser pago um mês. A taxa de juros de 120% ao ano, utilizando a tabela base. Determina o valor da prestação e construa o valor, a amortização. Primeiro, nós temos aqui
que essas prestações serão pagas mensais, então eu tenho 120% ao ano a taxa de juros. Então 120 dividido por 12 meses, então significa que essa prestação vai ser de 10% ao mês, né? O valor, o taxa de juros vai ser 10% ao mês. E a quantidade de prestação é 5, né? E o meu saldo inicial, o valor meu principal que foi adquirido foi de 10 mil. Então vamos construir, o primeiro para a gente construir, vamos saber qual a minha parcela, porque a parcela no sistema Price é uma parcela fixa, ela não faz alteração. Então a gente vai construir ela agora aqui. Fazendo o cálculo da minha parcela, utilizando a forma que eu falei para vocês, né? Que é o valor atual 10 mil dividido, né? Para aquele índice mostrado no slide anterior, eu consigo obter que a minha parcela vai ficar 2,637,97 centavos. Esse vai ser os valores das minhas prestações que vai ser o meu pagamento durante todos os 5 meses. Então aí eu vou amortizando os juros cada mês, vai diminuindo a quantidade de juros e também o valor da amortização ela vai aumentando gradativamente, né? Cada mês começou com a amortização de 1.600, no mês seguinte 1.800, 900 até chegar o valor de 2.398, né? E, e aí o meu saldo devedor, que vai chegar no final, né, que ele vai diminuindo, de 2.398, tá? Então, só para relembrar, quem não, como não consegue calcular a parcela, tá? Ela é dada, para mim calcular o valor dessa parcela fixa, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. Então, aqui eu vou ter um, vou ter que utilizar esse fator aqui, 1 mais a minha taxa, que é 10%, então vai ficar 1,10% elevado a 5 menos 1, dividido por 1 mais I, que é a minha taxa de 10%, elevado à quinta, né, vezes a minha taxa de 0,10%. E aí, quando eu acho esse fator aqui, eu pego o meu valor atual, ou seja, o valor que eu contratei, e divido. Então, seria 10 mil dividido por esse fator aqui. Aí, quando eu faço essa divisão, eu obtenho, né, esse resultado aqui na minha parcela, né, de 2.637,97. Aí depois vocês pegam lá, passam o cálculo, confiram lá se vocês conseguem achar esse valor. Aí você consegue montar a sua tabela, tá? Aí fica bem tranquilo. E também a gente tem como calcular o juro. Se eu perguntasse o juro no quarto mês, então se eu perguntasse o juro no quarto mês, você vai utilizar essa forma, né? O saldo do devedor anterior, ou seja, no terceiro mês, né? Vezes a taxa de 10%. Então, nesse caso aqui, o juro do devedor no terceiro mês, né? Seria o saldo devedor no terceiro mês seria de 4.000, né, 578 vezes a taxa que é 10%, né? E aí eu obteria qual seria os juros que eu ia pagar no quarto mês, né, de 457. E assim sucessivamente. Então, no sistema Price, você consegue calcular os juros em cada um mês, no período que for acontecer. Você consegue também calcular amortização em cada mês, né? Se pedir especificamente cada mês qual vai ser o valor da amortização, então é bem tranquilo, né, você obter esses valores. Você não precisa construir a planilha toda para saber. Claro que depois que construir a planilha é bem tranquilo, né? Aqui tem outro exemplo, né? Numa compra de um apartamento de 1.500, 150 mil, você fez um financiamento no banco, com juros 3% ao mês, você paga em 6 meses. Calcula a amortização usando o sistema de amortização francês. Então aqui, cálculo da parcela, né? 1.500 dividido por o índice lá, né? Que é da 5,471, dividindo então, eu tenho que a minha parcela é 27.690, que é fixa, né? Parcela é fixa. E aí, depois que eu montei a minha parcela, eu vou montando a minha planilha. Ah, mas professor, depois que eu consigo, como sem precisar calcular juro, como que eu consigo fazer? Então, o saldo devedor no primeiro mês é de 150 mil, né? Então, 150 mil eu vou diminuir, né? Pela a minha amortização, né? E mais o meu juro. Quando eu somo esses dois valores aqui, vai ser os juros e a amortização, que dá 27 mil. Então eu vou ter um novo saldo devedor. E assim eu vou fazendo, né? Mês a mês, né? E aí eu vou obter o meu saldo devedor e a minha amortização mês a mês, tá?
Aí você fala, mas quando que eu consigo descobrir o juro? Os juros aqui, por exemplo, se eu já tenho o meu primeiro pagamento, 27 mil, menos 23.190, que é a minha amortização, eu obtenho o valor do juro. Isso aí você vai fazendo, você vai... E mesma coisa, quem que vai ser o meu pagamento também? É a soma dos juros mais a minha amortização mensal. Então eu também consigo obter todo o meu valor, né, que já é fixo da amortização, utilizando essa fórmula aqui. Tá? Se eu calculei o juro de um mês, aí se eu vou diminuindo mês a mês, eu vou obtendo o valor da minha amortização. Tá? Aí tem um exemplo aqui que a gente podemos fazer a comparação, qual que é mais viável, qual que você talvez pagará menos, né, e mais viável para você, pelo sistema Price ou pelo o sistema SAC. Né? Sistema SACs a diferença é que a amortização é constante, no sistema Price a parcela é constante. Isso que é o grande objetivo da aula, é você saber diferenciar qual é mais vantajoso para mim e quando que eu estou utilizando o sistema SAC, né, que é um sistema constante, né, de amortização constante, e o sistema Price, que é o sistema de parcelas constante, fixa, né? Então, qual que é mais vantajoso? Então, veja um exemplo esse. Bernardo realizou um empréstimo de 2 mil em um banco com uma taxa de 5% ao mês. O contrato de quitação da dívida estabeleceu pagamentos em 4 prestações. A primeira vencendo dentro de um mês e as demais no intervalo de um mês. Calcule o total de juros a ser pagos no banco que Bernardo contratou. Então vamos ver como funciona cada um deles. Bom, primeiro para o sistema SACS. Como eu falei para você, o sistema SAC a amortização é constante, então ele pega os 20 mil, os 2 mil divide em 4 vezes, 4 parcelas de 500, né? Os juros é decrescente, né? Funciona a mesma coisa também no sistema Price, o juros é decrescente. E os pagamentos, né? Eles aqui também são decrescentes, né? Vão decaindo no decorrer do tempo, né? Então a grande diferença no sistema Price, né? Que você vai pagando, no final você paga menos, né? O último saldo de 500. A diferença é que você já tem uma amortização que se torna constante. E o pagamento ele é decrescente. Né? Então, essa é a maneira de calcular no sistema Price. Né? E no sistema SAC, no sistema Price, as parcelas são constantes, a parcela aqui é 567, de 564, né, que é a parcela fixa em 4 vezes. Então eu pago a maior parcela, né? A amortização ela é crescente e os juros é decrescente. Observe que no último mês o total de juros que eu paguei foi 556, 256, né? O total de juros que eu paguei durante os 4 meses foi isso. E no sistema Paz, no sistema SAC, eu paguei 2.500, né? Observe que no sistema SAC os juros foram menor, né? A quantidade de juros foi menor, e no sistema Price os juros são um pouco maior. Então a gente devemos analisar qual que é a melhor maneira de se focar nessa empresa, porque isso faz diferença. Nós pegamos um valor simplesmente de 2 mil, né? É, E nesse valor de 2 mil, você observa que a gente pagou, numa diferença de um para outro, a diferença de R$ 6, né? E 10 centavos pelo sistema saque e então mais vantajoso seria o sistema saque do que o sistema price, né? Então isso é importante você saber fazer as tomadas das decisões, né? O outro você pagou a parcela menor, né? Nesse você pagou uma parcela constante, né? O saldo devedor foi decaindo, né, mês a mês, mas em contrapartida, no outro você pagou parcela menor e juros menores, né? É, e aí tem outros exemplos, né? Para depois eu vou deixar lá para você estar praticando, né? Esses dois exemplos e para construir a tabela e verificar qual que é mais vantajoso, tá? Esse aqui é o exemplo que você só vai calcular a 13ª prestação. O financiamento no valor de 120 mil será realizado pelo sistema de amortizações iguais durante 20 anos, considerando que a taxa de juros é de 1% ao mês. Calcule o valor da 13ª prestação. Então aqui você já consegue achar só o valor da 13ª prestação. Se for no sistema SAC, você já consegue estabelecer, sistema Price, qual que é a 13ª, porque as prestações são constantes. Então só jogar lá na forma você já acha, tá? Então até a próxima aula, um abraço.